Essa é a segunda aula e eu te pergunto: quem é você na fila do pão? Você pode até dizer que não come pão, que está de dieta, que tem quem compre o pão para você e que nem de fila você gosta. Quem é você na fila do pão? Eu também não gosto de fila, mas não é disso que eu estou falando. Não se faça de sonsa. Você está entendendo muito bem que eu sei. O que eu quero saber é como o mundo te vê. Qual a sua impressão diante das pessoas? O que as pessoas dizem a seu respeito? Sua família, seus amigos, colegas de trabalho, vizinhos, enfim. Como as pessoas te veem? As pessoas te admiram? As pessoas falam bem de você? As pessoas te elogiam? As pessoas gostam de você? Qual a sua impressão? O que você passa? Como eles te veem? Como o mundo vê você? Você é a menina dos olhos de Deus? Você se tornou a mulher que você se orgulha? O que você pensa sobre você mesma? Você admira o seu eu hoje? Faça uma pausa para uma reflexão de autoconhecimento e veja se a pessoa que você é hoje é admirada por seus familiares, por seus amigos mais próximos e perceba quais pensamentos você tem a seu respeito. Quer saber minha opinião sobre você? Eu acho você uma pessoa sensacional. Sinceramente, maravilhosa. É claro que sim. Você já se olhou no espelho? Olha a sua vida. Quanta coisa você passou, quantos obstáculos você superou e onde você está hoje. Você venceu muitas coisas e hoje você está aqui estudando, trabalhando na sua evolução pessoal e buscando oportunidade profissional para reescrever uma nova história e deixar o seu legado no mundo. Você é incrível. Saiba que a sua aparência física não interessa se você é branca, se você é preta, alta, baixa, gorda, magra. O que reflete no espelho é tudo que você sente e pensa a seu respeito. Se você não gosta do que você vê, então muda. Somos seres mutáveis e tudo depende unicamente de você. Não vale culpar os outros pela vida que você tem hoje. Infelizmente, a responsabilidade é toda sua. É difícil, eu sei. Eu sei que é difícil. Não é fácil para mim também. Mas é verdade. Infelizmente é verdade. Ou felizmente, porque você tem o controle da sua vida. E eu estou te falando isso por experiência própria. Eu vivi muitas situações na minha vida, situações desafiadoras, desastrosas e até decepcionantes. Culpei os meus pais, culpei familiares, culpei namorados que tive, enfim, culpei pessoas, culpei trabalho, cada situação ruim que passava na minha cada situação ruim que passava na minha vida, eu achava alguém para culpar. Até Deus eu já culpei. Acredite nisso. Eu acredito que você também, em alguns momentos difíceis, não sei se você é do tipo que acredita ou não em Deus. Eu acredito muito em Deus, eu sei que Ele me protege sempre, em todas as situações. Então, não tem como eu desconsiderar isso. Mas eu respeito, né? Até porque aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de um algo maior, um algo superior a tudo e a todos, né? Mas enfim, vamos continuar.
Mas no momento que eu assumi a minha responsabilidade e que tudo que passei foram, decisões ruins, decisões imaturas, ou de momento de orgulho, né, que a gente tem nosso orgulho, então, assim, às vezes por orgulho a gente toma decisões ruins, às vezes por medo, às vezes por falta de conhecimento, por burrice, né, no bem popular falando, por preguiça, enfim, né, mas a responsabilidade era toda minha. Até porque a vida é minha e a vida é sua. Então a responsabilidade é sua para você superar as dificuldades, uma situação, um momento ruim e seguir em frente. E a partir do momento que eu me responsabilizei pelos meus atos, vi que a minha vida mudou. Enfim, cada decisão ruim, eu percebi que a responsabilidade era toda minha, de mudar. Afinal, eu queria uma história diferente. Eu queria reescrever um novo capítulo da minha história. Porque, na verdade, a história não muda, né? Desde que a gente nasce até o fim da nossa vida é uma única história. Mas a gente pode mudar o enredo da nossa história, o capítulo da nossa história, para a gente ter um final feliz. E eu espero que você também tenha a sua história. Mas assim como você, eu fui em busca do que realmente eu queria. E comecei fazendo uma reflexão interna sobre a minha vida, começando desde lá da minha infância. Como era aquela criança do passado, aquela criança inocente, onde nasci, em que condições nasci, o convívio com familiares, amigos da época, como essas pessoas influenciaram na minha vida, na minha formação. E ao longo da minha jornada, o que aprendi até aqui. Quais foram os meus traumas que me trouxe insegurança, que me trouxe medo? Quais perdas tive? Aquelas perdas significantes que me limitou, que limitou as minhas realizações, as realizações dos meus sonhos. E o que eu poderia fazer para poder superar as minhas limitações, os meus medos, as minhas inseguranças? Independente do mal que me fizeram, o que eu poderia fazer para mudar toda a situação, para eu poder superar os meus obstáculos e para eu conseguir chegar no meu objetivo. Essa é uma reflexão muito importante e que você precisa fazer. E durante essa reflexão, né, no período dessa reflexão, eu aprendi a me respeitar. E isso é fundamental, você se respeitar. Comece por você. Comecei a me valorizar como ser humano, a entender quem sou eu. Eu aprendi a gostar de quem eu sou, ou melhor, de projetar quem eu quero ser. E comecei a trabalhar no processo da minha evolução para aprender a me amar. Porque eu quero deixar uma coisa bem clara para você e que você entenda isso. Estou sendo bem direta com você, para o seu próprio bem. Normalmente a gente costuma falar assim, e as pessoas costumam dizer bastante: aprenda a se amar do jeito que você é. Eu não concordo com isso. O que eu concordo é que você tem que aprender a se respeitar como você é. Aprender a se valorizar de quem é a pessoa. Porque eu não concordo com o fato da pessoa falar assim: se ame do jeito que você é. Porque às vezes você está numa situação decadente, uma situação catastrófica, uma situação péssima. Como você pode se amar desse jeito? Se você não tem motivações,
se você não tem alegria, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa amarga, enfesada, como você pode se amar? Você não pode se amar, infelizmente. E se você não se ama, quem dirá as pessoas que convivem com você? Elas também não vão te amar. Pelo contrário, elas vão apontar o dedo para você. Elas vão te criticar. Elas vão falar mal de você. Elas vão te desprezar. Mas como reverter essa situação? Me amando? Sim, mas para isso exige um processo de transformação. Então, comece se respeitando, respeitando a sua condição, a sua situação e trabalhando para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa admirável, uma pessoa respeitada, uma pessoa amada. Mas isso é um processo de construção pessoal, de você reconhecer quais são as suas fraquezas, em que você precisa melhorar, mudar. Mudar de dentro para fora. Isso a gente ouve, né, com uma frequência absurda. Comece de dentro para fora. E eu levei um tempo para eu poder entender isso de fato. E até em uma situação, um tempo atrás, eu vi uma publicação de mulheres que iam, né, assinar o divórcio num cartório. E aí, antes de elas entrarem para poder assinar o divórcio, tinha um trabalho que é um projeto, né? Que arrumava essas mulheres, vestiam essas mulheres de forma melhor, maquiavam elas. Então, quando elas ficavam de frente do seu ex para assinar, muitos tinham um choque, uma reação por ver aquela mulher linda, cuidada. E em até algumas situações, alguns queriam desistir, né, do fim do divórcio, queria desistir de assinar o divórcio, queria retomar a relação. E aí no comentário, né, na publicação, tinha um comentário de uma certa pessoa que falou assim, ai, mas como que elas fazem isso, né? Isso é um absurdo, porque essas mulheres estão. Não foi exatamente assim, mas, né, eu vou falar dessa forma. Essas mulheres estão feridas, elas estão depressivas. Por que fazer isso? Isso é uma máscara, né? No sentido figurado. Isso não é legal. Tá encobrindo os sentimentos dela, a fraqueza dela. E eu respondi esse comentário porque eu não achei coerente esse comentário dessa pessoa. Então eu respondi para ela dizendo que assim, se essa mulher ela tomou uma atitude de vestir uma roupa melhor, de passar uma maquiagem, de passar um batom, isso não é uma máscara. Ela não está fingindo para ninguém. Pelo contrário, ela está começando a florescer. Ela está começando a se enxergar, de se olhar, de saber que por trás daquela mulher sofrida, ferida, ela é um ser humano, ela tem sentimentos internos, ela tem os seus desejos pessoal. E um batom, por mais insignificante que seja, te traz uma certa alegria, um certo autoestima. Então, assim, essas mulheres, ela tá dando pequenos passos, mais um passo para sua valorização, para o resgate da tua autoestima. Por que eu falo isso? Porque se uma mulher é depressiva, se uma mulher está num estado depressivo, carente, ela não tem ânimo para nada. E ela é vista como uma mulher preguiçosa, ela é vista como uma mulher descuidada, desorganizada. Mas quando ela começa
a se enxergar, se valorizar, se respeitar, ela começa a dar sinais. Ela começa, né, a mostrar que ela está florescendo novamente, que ela está resgatando o seu valor, que ela está resgatando a sua autoestima. E esses sinais é através de um corte de cabelo, através de uma roupa nova, através de uma maquiagem, um batom que seja. Não que isso seja fatores determinantes, são sinais, pequenos sinais. Ela começa a se olhar para dentro dela. Então é isso que eu falo para você. Se você está no momento da tua vida que você está com a estima, né? Existe autoestima e baixa estima. Se sua estima está baixa, que você não sente prazer pela vida, não sente vontade de fazer as coisas, se você está no estado depressivo da sua vida, comece a dar pequenos passos, por menor que seja. Eu sei que não é fácil, mas você precisa ser forte para você resgatar a sua autoestima. Então você precisa a começar a tomar uma atitude para poder resgatar o seu autoestima. Seja fazendo pequenas atividades, mesmo que em casa, ou caminhada. Isso tudo vai começando a movimentar o seu espírito. E aí você começa a ter vigor pela vida. Mas se mesmo assim tá muito difícil, coloca um filme leve, um filme engraçado, um filme que não exija que você pense sobre, que você tente acompanhar. Coloca um filme de comédia, algo que seu cérebro naturalmente acompanha, que você, quando vê, você tá dando risada. Porque rir realmente faz bem. O rir, a risada, ela te salva. E é exatamente isso. E foi exatamente por isso que eu falei anteriormente para você, que você não deve se amar, começar a se amar do jeito que você é, mas sim se valorizar e se respeitar. E começar um processo de evolução para você aprender a se amar. Porque quando você se ama, aí sim, você começa a se agradar. Você começa a investir mais em você, porque você se ama. Porque quando você não se ama, você está com autoestima baixa, você está depressiva, você não quer saber mais nem do seu corpo. E aí começam os problemas psicológicos, problemas físicos, porque você não se ama. Então, comece o processo de valorização para você se amar. E aí eu quero dizer para você que hoje, depois desse período de reflexão, eu valorizo cada cicatriz do meu corpo, cada mancha. Esses dias apareceu várias, na verdade, apareceu uma espinha e eu cocei e acabou manchando a minha pele. E uma outra coisa que apareceu aqui do nada que acabou manchando a minha pele também. Mas enfim, sem contar outras manchas na parte do corpo. Mas o que eu quero dizer para você é que eu aprendi a valorizar cada cicatriz do meu corpo, cada mancha, cada defeito, porque o ser humano não é perfeito. O engraçado é que às vezes a gente vê pessoas que ficam muito incomodadas com esse tipo de cicatriz. Mas eu aprendi que essa cicatriz é uma cicatriz muito importante e me faz lembrar que eu dei à luz a uma linda criança, que eu gerei uma vida. Olha que coisa mais linda! Isso não é motivo de se orgulhar? De você saber que você foi capaz de gerar uma vida, uma coisa tão importante. Quantas mulheres têm esse desejo, esse sonho e elas não conseguem? Fazem tratamento de inseminação, fazem simpatia, fazem promessas, fazem de tudo para realizar esse milagre da vida.
mas infelizmente não conseguem. E eu fui privilegiada. Não sei se você é mãe ou tem o desejo de ser mãe, mas é uma coisa assim extraordinária. Se você olhar profundamente, você vai ver que você é uma pessoa especial por ser mãe, por gerar uma vida. E mesmo que seja uma cicatriz de cirurgia causada por alguma doença, por exemplo, eu também eu valorizo. Por exemplo, se for uma cicatriz de pedra na vesícula, cicatriz de doação de rim, implante de fígado ou remoção parte da pele, de tratamento intensivo por alguma situação, ou infelizmente até mesmo por a remoção de alguma mama por causa do câncer, não importa, não importa. O que importa é que você está com saúde hoje e passa bem. E essa cicatriz é para te lembrar o quanto você é forte e tem um Deus maravilhoso que cuida de você. Então seja grata. E tudo isso nos faz quem somos hoje. Essas mulheres fortes, essas mulheres vibrantes. Você é única, você é especial, você está aqui. Então valorize cada situação, cada coisa. Valorize o seu corpo, o seu templo. Olhe mais para você. Bora para a próxima aula.